Muy buenas noches, te quiero dar las bienvenidas y que pues realmente estés bien, que estés feliz hoy, que todo tu día haya sido fantástico. Buena semana y quién diría, ya llegamos a agosto de este año, así que espero que también ya te estés preparando para terminar ese año, para concluir algo nuevo, cerrar un capítulo, abrir un nuevo. Yo te saludo desde aquí, de la fantástica ciudad de Medellín. Hay un clima de celebración, estamos durante el Festival de Flores ahí, así que mucha gente está aprovechando para pues, disfrutar un poquito más de la ciudad, de familia, muchos extranjeros por todos lados. Es un momento muy bonito. Hoy tenemos el tema de la meditación, ya todavía son muy poquitas personas conectadas. Si quieres, mandas ahí un WhatsApp, invita a tu gente, oye, vengan, asistan a esta charla, pero ya vamos a arrancar con los que estamos, porque es muy importante para mí el tiempo tuyo y todo lo que tú te dedicas. Yo sé que eres una persona súper ocupada y para mí es un honor que estés aqui comigo, que estés dedicando um tempito aí comigo. Okay? E com Brahma Kumaris, que é a organização que hace parte de uma rede de organizações a nível mundial. Já nós estamos aqui em Colômbia, mas essa rede trabalha por todo o mundo, assim que tu podes estar em outro país e também desfrutando desses serviços e o serviço básico que hacemos. O sea, lo más que nos identifica es meditación. Nosotros trabajamos con meditación ya desde hace 80 años a nivel mundial. ¿Okay? Yo soy un meditador de hace 35 años, así que voy a compartir hoy un poquito de mi experiencia con todos ustedes. Bueno, vamos en eso. Medita y desarrolla tu poder interior. Entonces, en primer lugar, quiero definir la meditación. Yo fui a la enciclopedia del momento, la Wikipedia, fui a ver qué decía, ¿no? Y ahí hablaba que la meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio o reconocer mentalmente un contenido, sin sentirse identificado con ese contenido, como un fin en sí mismo. Un poquito complicado, ¿ya? Pero bueno, en esencia, ¿qué quiere decir? Que la meditación es una práctica de que tú eres capaz de abstraerte de la realidad a tu alrededor. Por ejemplo, estás en tu casa, ¿no? Y hay gente alrededor, hay muchas cosas pasando. Tomas un momento, solo un minuto. Quieres cierra tus ojos en cruz y solo piensa en ti mismo, como ser de paz, como un ser de tranquilidad, como un ser de silencio, solamente silencio, nada más. Solo por un instante. El mundo no se va a detener por ti, pero tú te desconectas de todo eso que pasa alrededor tuyo. Porque la gente hoy en día, nosotros en general, somos como perritos. ¿Ya vieron perritos caminando por ahí? Mi hermana tiene un perritico ahí chiquito. Es imposible caminar con él. ¿Ya? O sea, él para por todas partes, va para todos lados, todo se detiene para ver qué es. ¿Ya? Así hacemos también nosotros, con el celular, con todas las cosas. Para que tenga el celular, bueno, justifico. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes poner ahí en el YouTube. Y Laura, que es una voluntaria nuestra y profesora de meditación, allá desde Cali me va a estar transmitiendo. De lo contrario, me desconecto. O sea, no tengo que estar conectado con nada. Y eso es la meditación. Es desconectarte con todo alrededor y conectarte con lo que tú realmente eres.
com esse ser fantástico, maravilhoso, esplêndido que és. Isso é meditar. La abstraction. E a gente experimenta a meditação em muitos momentos, nem sequer sabe que se chama isso. Quando a pessoa está, por exemplo, vendo um paisaje bonito, por uns instantes, se deixa levar por esse paisaje, olvidando todas as preocupações e problemas que tem. Nesse momento está meditando. A meditação tem um efeito impressionante em nossa vida, sabe? Por exemplo, os gregos, eles meditavam. E os científicos gregos meditaram, filósofos. E eles descobriram, só com meditação, que existia o átomo, sem nenhuma máquina, sem nada. Simplesmente a partir de sua meditação, lograram abstrair-se, lograram chegar a essa conclusão brilhante, de que todo deve estar composto de pequenos elementos. Assim que meditação é algo muito mais antigo que imaginamos, que visualizamos, que pensamos. Pero basicamente significa isso, significa abstrair-se. E é algo que provavelmente já has hecho muitas vezes, aunque por primeira vez queres saber do tema de meditação. Então, meditar é fácil. Muito provavelmente tu deves haver escutado alguém dizer que era difícil. Eu já he escutado muita gente dizer que era difícil. Pero não, é muito fácil. ¿Ya? É fácil manter a constância, não muito. É fácil ter experiências brilhantes, fantásticas, profundas, não tanto. Mas é fácil meditar. Por lo menos o arte de meditar é fácil. É sobre esse arte de meditar que vamos trabalhar. Na realidade, há várias escolas que trabalham sobre o tema de meditação. Eu não sei quantas, já. Há umas que são fantásticas, há outras que não muito. Mas, por lo general, não é tanto se é fantástico ou não. Lo que tu, por exemplo, sientas, isso é o importante, já? Ou seja, o quanto realmente experimentas, com quanto te sintonizas, ok? Há muitas escolas e eu recomendo às pessoas, mira, busca o que mais sientas, aquilo com o qual mais te sintonizas. Pero aqui vamos a trabalhar com base no que é a meditação Raja Yoga, ok? É a base fundamental com a qual vamos a trabalhar, porque é a meditação que praticamos em Brahma Kumaris e é o que vamos a ver acá. O que significa Raja Yoga? Bueno, a palavra Raja ou Raja significa rei. Yoga quer dizer uma conexão profunda. Assim que Raja Yoga é a meditação que, através de uma conexão profunda, te hace a ti um rei de tu ser. Hoje eu poderia dizer que Raja Yoga é o rei de todas as meditações, porque te dá essa experiência superior de que tens total controle sobre tu própria vida e ti mesmo. A metodologia se basa em três coisas básicas. Primeiro, nós usamos muito afirmações positivas, principalmente de caráter espiritual ou valórico, não? Por exemplo, eu sou um ser de paz, ou eu experimento amor. Então, agora mira, só pensa em ti mesmo como um ser de paz. Pensa, eu sou um ser de paz. Siente. Vida. E tu vas a dizer, pero isso não pode ser tão fácil assim, uma experimenta que é um ser de paz e já. Mas em realidade é assim. Como te estressas? Como te preocupas? Começas a pensar, certo? Ai, será que isso vai funcionar? Será que minha equipe de futebol vai lograr ganhar? Será que eu lograrei esse projeto, esse negócio? Então, se usas o pensamento para preocupar-te, por que não usá-lo para não preocupar-te? Esse é o efeito da meditação. São afirmações positivas. Se tu hablas bem contigo mesmo. Claro, se hablas coisas que não são verdadeiras, não te vas a creer a ti mesmo. Pero mira, todos somos seres de paz, não? Ou seja, de vez em quando perdemos essa paz. De vez em quando nos deixamos levar por coisas negativas. Sim. Mas, em geral, a todos les gusta paz. A gente mais guerreira do mundo que eu conheço, les gusta estar em paz. Em realidade, há gente que faz guerra para chegar à paz. Irônico. Então, eu
entro em contato comigo mesmo, começo a falar a mim mesmo de coisas positivas. Vamos fazer esse exercício. Quero que tu realmente abres algo positivo para ti mesmo. Só pensa. Sonho ser de paz, sonho ser tranquilo. Não hables nada que seja falso. Siente, experimenta, vivencia-lo. Vivencia paz. Paz. Muita paz. Fácil, sim ou não? Então, essa é a primeira base da metodologia. Já me estão fazendo perguntas? Sigam aí. Mas eu, por metodologia, vou ter que respondê-las só ao final, já? Especialmente porque a pessoa pergunta algo acá que seria mais ao final de toda a explicação. Então, tenha um pouco de paciência. Segundo, utilizamos uma linguagem positiva, pero imagens também, sensações estimuladas por essas afirmações. Por exemplo, tu pode pensar em paz e visualizar uma cascada. Podes pensar em paz e visualizar luz. Podes pensar em amor e visualizar flores, e visualizar um lugar bonito, agradável. Tudo isso vai ajudando-te a meditar. Okay? Dentro da meditação Raja Yoga, utilizamos muitas imagens que têm um transfondo espiritual. Okay? Nós, incluso, falamos de Deus, nos conectamos com Deus. Isso tudo ajuda uno a criar esse estado de meditação. Então, primeiro, afirmações. Depois, además de linguagem positiva, as imagens e sensações. E terceiro, damos muita importância ao entorno, sabe? ¿Ya? O sea, es bueno tener una musiquita, por ejemplo, ¿okay? Es bueno tener tal vez una luz más suave, o si tienes posibilidad de luz natural, puedes ver la ventana, ver el campo, ver el verde. ¿tá? Todas essas coisas ajudam a uno a experimentar o estado interno. Assim como nas preocupações, passa o mesmo, sabe? Tu estás preocupado, vas a um lugar caótico, um lugar cheio de gente, gritando, reclamando, ficas mais preocupado. Sim, isso alimenta a preocupação. E se tu estás super preocupado, vas a uma festa onde todos estão felizes, alegres, contentes, todos estão bem, mira, tu preocupação baja um pouquinho. ¿Ya? Então, usamos essas três coisas. De novo, metodologia nós três. Afirmações. Además das afirmações verbais, usamos também imagens, sensações. 3. Também nós vamos e falamos sobre o entorno, como deve ser. Essa é a metodologia que usamos. Sabe, se tu buscas meditação em YouTube, meditação Brahma Kumaris, vas a ver que há cuidado com o entorno, há cuidado com a voz, hacemos guias de meditação, que são as afirmações que falamos antes, pero mais que afirmações, não como eu sou paz, eu sou ex e todo, tratamos de ser como uma história, é uma guia. Em la Índia, eles a vezes dizem que a meditação é como um peregrinaje, um yatra. Yatra, como esse cantante aí famoso, yatra significa caminata, significa viagem, ok? Então, o yatra do yoga, da meditação, é onde tu arrancas em uma posição e vas e te elevas. E depois vas retrocedendo. Elevas e retrocedes. Pero retrocedes diferente, retrocedes recargado, retrocedes renovado. Então, además de la metodologia, é bom entender que a meditação Raja Yoga tem 4 etapas. Todas as meditações têm etapas, e não importa em qualquer escola que vayas. Se tu preferes trabalhar em outras escolas, listo, igual vas a ter etapas. Há uma etapa em comum em todas as meditações, que é a relaxação. Então, eu aproveito para perguntar-te, ¿estás relajado? ¿Cuán relajado o relajada estás? Aproveite a hora para soltar-te. Solta tus pés. Trata de hacer que tus pés não estén
sosteniendo, pues, el peso de tu cuerpo. Estás, me imagino, sentado. Entonces, los pies pueden quedar solos, quedar sueltos. Trata también de tener una postura un poco más recta, firme, no así rígida, sino suelta, pero firme, firme, de forma que la energía, ¿no?, que fluye de la columna cerebral fluya tranquilo, sin tener, cuando estás así, pues es más complicado, ¿ya? Relájate físicamente. Tienes el celular, tíralo a la pared, no lo hagas, por favor, pero ponlo lejos, ya, si tú no lo necesitas, ¿para qué tener? Eso te va a relajar, ¿ok? Trata de ver outros aspectos que podem relajar. Música suave, tem umas músicas instrumentais, já tenho aqui um cuenco tibetano, ok? Isso ajuda muito a uno a relajar-se. Todas essas coisas são elementos que te ajudam a soltar. Hoje em dia estamos em uma sociedade demasiado complexa, já? Isso é algo que é muito comum em todas mis charlas. Eu creo que se tú has visto más de una charla de nuevo, Marcelo Benito, pero es verdad, es una sociedad compleja. Complejo significa que hay tantas capas, y esas capas no hay una claridad de cómo están formadas, y cómo se unen y se vinculan y trabajan entre ellos. ¿Sabe? Por ejemplo, si yo tengo una presión aquí en el brazo, ¿no? Acá, una tensión acá y tal. Tu vas al médico, el médico te va a buscar. A primeira coisa, ele vai ver se aqui é. De repente, não é acá. Então, ele vai buscar em outros lados, vão ver de onde vem essa pressão. Agora, imagina que tu situação social, onde vives, tu trabalho, tu família, tudo isso, não é um braço, senão que tu eres um octopus, já? Tu eres um animal com 8 braços, mais. Já? Tens um montão de braços e todos eles estão com problemas. Vem outro médico com tanto braço iguais, e ele trata de buscar por todos os lados qual é o problema. É muito mais difícil de descobrir onde é. Outro exemplo de complexidade. Pensa que um dia logras ir à la represa de água de tu cidade. E logras ir justo onde o água vai ser distribuída a todas as partes. E aí lanças uma pepa, uma semilha de papai. Onde daria isso? Ou seja, essa água vai por todas as partes, vai por todas as tuberias. Digamos que não haja filtro, digamos que não haja nenhum tipo de impedimento, e a semilha pode fluir por todos os lados. Então, assim, aonde iria? Essa é a situação que estamos numa situação complexa. É uma situação onde há tantas variantes, tantas possibilidades. Ou seja, todo dor de cabeça pode vir por um problema do estômago, pode vir por o clima, pode vir por a forma que está sentado, sentada. Tantas frentes. Então, relajar-se hoje não é tão sencillo. Okay? Eu reconheço, eu trabalhei muito em meditação, eu fui meditador de mais de 30 anos, mas parte desses 30 anos eu dormi na meditação. E não sabia por quê, ou seja, eu não tinha ideia do porquê. Eu lutava contra mim mesmo, que malo sou, não sou bom meditador. Lutava contra as coisas que havia, eu tinha asma, lutava contra a asma. Pouco a pouco eu fui aprendendo que, em realidade, era saber relaxar. Porque se eu me relaxava antes, quando me sentava a meditar, estava bem. Então, eu dou muita importância à relaxação. Se te pido, relájate, tu não tens que fazer nada, eu estou fazendo o trabalho, põe Laura, pero nada mais, ou seja, tu pode, desfruta, nem sequer não nota. Queres anotar? Te gostou? Depois veja de novo o vídeo, vuelve aí. Tá? Manda a tus amigos, reúne um grupo, sentem, conversem sobre isso. Mas agora mesmo, queda tranquilo, tranquilo. Para quê? Relaxa, suelta. Não é um estado de relaxo, hein? Por isso não tem que estar firme. Já? Se começa um incêndio acá, pues, desculpem, tenho que interromper e salgo correndo, já? Ok? Llamo el 123 ou qualquer que seja o número acá em Medellín para advertir o que seja. O sea, não é um estado de relaxo, não é um estado de, em português decimos alienação, ou seja, onde uno se vuelve como um alienígena com relação às coisas, à realidade. Não.
eu estou presente acá, eu sei o que está passando. Só que essas coisas não permito que me quitem energia, não permito que me saquem de mim lo valioso que tem. Se quer, relaxa, suelta de um momento. Se queres, cierra os olhos, mas não os fuerces. Deja que os olhos tomem uma posição relajada. Relaja os músculos da cara, você sonria da forma mais relajada que há. Deja que os braços estén sueltos, repito, não põe peso de tu corpo sobre os pés. Deja que a respiração seja natural. Relaja, relaja. E essa é a primeira etapa mais. Qual é a segunda etapa? Bom, aqui partimos caminhos com outras escolas de yoga, de meditação. Porque a segunda etapa para muitas escolas é a última. Por lo tanto, entre relaxação e meditação, há outras subetapas aí que vocês teriam que aprender em sua escola respectiva. Mas aí na diapositiva, eu menciono acá a meditação como a segunda etapa, porque realmente, quando já terminas de relaxar-te, quando já terminas de soltar-te com relação à realidade que te rodeia, é fácil, é natural que la experimentes como algo sencillo. Mira, te dou uma experiência que creio que te vas a entender. Digamos que vas a um cine, vas a ver uma película, não sei, que película te gusta? Comenta aí, bueno? Então, vas a ver essa película, ¿ya? Então, a parte de relaxação, qual é? Entras ao cine, te desconectas com a realidade de trás. Allá te van a pedir para apagar o celular, te desconectas dessa realidade também, ok? Incluso aí comes algo, tomas algo antes de entrar ao cine. Depois te sentas aí, o ambiente é escuro, é muito diferente do ambiente de afuera, onde estavas. Ou seja, todo é distinto. Tu sales de uma realidade e entra outra. Essa é a relação. Mas a meditação é quando começa a película. Quando começa a película, te sumerges na película. Tu passas a crer na película. Eu tenho um amigo que ele habla de uma forma um pouco sarcástica incluso, que películas que são sombras na parede. Ou seja, isso é. São puras sombras na parede. Sombras muito sofisticadas em colores, mas são sombras na pantalla. Já? Pois, em realidade, são. Quanto te emocionam, não? Se morre um personagem, aí aunque seja um perrito, chora. Alguém acha um chiste terrível. Uma pessoa grandes películas hacen que a gente se levante, pare e aplauda na pantalla em branco. Pode escrever. Pelo menos os diretores lo ven aí, pues, pero não. Mas é o efeito que tem a pantalla del cine e a pantalla de la vida, involucrar-te nele. Bueno, meditar é isso. Só que eu sou o dueño da pantalla. E eu elegi a película que quero ver. Porque eu quero experimentar isso ou aquilo. Eu não quero que a película me diga que vou experimentar, não quero que a pantalla me diga isso. Sou eu o que vou fazer. Isso é o poder da meditação. Por isso, a meditação te cambia como pessoa, te cambia como ser humano. Porque tu passas a ter controle sobre tu próprio ser, controle sobre ti mesmo. Não queres isso? Não te gusta? Medita. É fácil, sencillo. Então vamos a continuar a relaxação. Então, estamos aí relaxados, vuelvem a relaxar-se, vuelvem a cerrar os olhos e vamos a pensar em paz. Pode ser outras coisas, poderias, te gusta amor, pense em amor, te gusta em felicidade, pense em felicidade. Mas deixa-me pensar em paz e deixa-me sentir que eu sou esse ser de paz. Deixa-me experimentar a paz de meu próprio ser. Como se fosse uma fonte de água que me sacia a sede, que me refresca, que me ilumina, pois eu sou
Eu não estou pensando em paz. Sou em paz. Não estou pensando que quero ter paz. Eu sou um ser de paz. Uau, bonito, não? Espero que tenha gostado. É lindo. Pero não para aí. O sea, a película em algum momento termina, já? No momento se prendem as luzes, no momento te toca volver à realidade. Não? Hay uma expressão em português que usava muito, pues, quando eu era jovem, que era aterrissar em la real. Sabe? Ou seja, sair de todo esse sonho, de toda essa fantasia a veces que a meditação te dá, que as películas te dão, que os sonhos te dão. Pero como hago para não sair de isso? Como hago para hacer que a meditação não seja algo que já aprendi e agora pago? E vuelvo a ser o mesmo tipo aí, refunfuñón aí, reclamando, quejándome del calor impressionante de Medellín, por favor, ¿ya? ¿Qué hago yo? Entonces, por eso existen as outras duas etapas. É aí onde nos separamos um pouco das escolas de meditação. Nós vamos a lo que é o yoga. E todo tipo de yoga, não importa a categoria do yoga, vai incluir isso também. Vai incluir relaxação, vai incluir meditação e vai incluir a terceira etapa. E a terceira etapa, mis caros amigos, é o yoga em si. Pero aqui decimos concentração, enfoque. Ou seja, quando eu já estou experimentando que sou um ser de paz, e que estou experimentando paz, e que sou paz, eu começo a enfocar-me nessa paz. E essa paz me começa a dar força. Ou seja, o yoga é quando tu foste a ver essa película, e essa película te tocou tão poderosamente, que tu sales de aí e cambia tu vida. Ou tu sales de aí e cambia a forma de falar com tu pareja. Ou sales de aí e cambias de trabalho, porque agora queres trabalhar em lo que viste aí na película. ¿Ya? Ou seja, não é tão comum que suceda isso. Mas se há uma metodologia adequada, essa paz que eu experimento que sou, se convierte em yoga. E aí toma energia. Devo explicar yoga. Miren, yoga é como se fosse um puente de luzes. É como um cable de celular. ¿Ya? O sea, es como ese cable de celular acá. Entonces, es como si yo me conectara acá a ese cable. ¿Okay? Y poder ser capaz de absorber esa energía en mí. Eso es el arte de yoga. Yoga es incluso más común que la meditación. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, se ustedes estão pensando em outra pessoa, uma pessoa qualquer, hijo, madre, padre, a suegra, el jefe, que lindo. Em esse momento, crias um yoga, crias um hilo de luz sutil. Não há realmente um hilo de luz, é só uma figura de linguagem, né? Mas uma energia que começa a trasladar-se entre tu e a outra pessoa. Nunca te passou que tu pensas em algo e a pessoa te chama? De pronto é uma pessoa que há anos que não te habla. Eu justo e pensaste nela, e ela te chama. Porque essa é a força do yoga. Em termos práticos, a força do yoga se vê, por exemplo, quando tens um problema, um obstáculo na vida, e recuerdas o que tua abuela dizia, ou pensas em esse grande amigo forte, pode vencer todos os obstáculos, e de repente te sentes mais corajoso. Isso é o yoga. Nesse momento estás conectado, conectada com essa pessoa. E estás tomando dessa pessoa essa energia sutil. Por isso que nas relações humanas, às vezes uno se sente cansado, drenado de energia, porque é muito yoga. Yoga é concentração, é enfoque. Quando te concentras em algo, dá dor de cabeça, não um pouco. Você estás muito concentrado em uma coisa, estás muito forte em algo,
A vezes te cansas, te agotas. Esse é o efeito negativo da yoga. Pero quando tienes yoga com algo interessante, algo que realmente te dá gosto interno, aí o yoga se vuelve poder. Em Brahma Kumaris temos yoga com Deus. Pero podemos seguir o mesmo processo que estamos seguindo agora. E vamos a pensar em paz. Ou seja, eu não sou paz. Eu sou a fonte de paz. De mim sale paz. Eu tenho toda uma energia de paz. Poderia medir em kilovolts, não sei, eu teria megawatts, eu teria uma paz enorme. Com minha paz, eu seria capaz de iluminar toda uma cidade, um país, um universo inteiro. Então, deixa-me envolver relajação, certo? Então, respira natural, meditação, eu sou um ser de paz, eu sou paz, yoga. Eu sou fonte de paz. Eu sou como um faro que irradia paz a toda volta. Eu sou uma paz que penetra todos os obstáculos. Em realidade, eu, paz, cambio minha realidade. Cambio minha existência. Cambio a perspectiva, a forma de ver as coisas, porque eu sou paz. Todo o que não me dá paz, eu transformo desde dentro. De forma que, aunque algo não me dê paz, seguirei experimentando paz. Por exemplo, se há um tráfico que me impede chegar a hora a um determinado lugar, eu prefiro a paz. Escolho manter paz. Escolho seguir sendo pacífico. Porque eu sou um ser de paz. Paz. Essa é a experiência de yoga. Ou seja, é algo mais que meditação. Meditação realmente não transforma. Meditação realmente não te dá tanto poder. Te ajuda muito. Tem inumeráveis benefícios. Pero yoga, wow, yoga cambia tu vida. Ahorita vemos os benefícios da meditação. Pero quando haces yoga, cambia tu vida. De novo, há várias escolas de yoga. Em Brahma Kumaris, hacemos o yoga que tu estás vendo, que tu estás escutando. Um yoga meditativo. É um yoga especial. E, bueno, chegamos à quarta etapa. Essa quarta etapa eu não vou a poder mostrar acá, porque é uma etapa onde já não penso que sou paz, já não penso que sou uma fonte de paz, lo sou. Autorrealização é uma etapa ou um processo de ser onde já não hablo comigo mesmo, já não uso imagens. Ou seja, praticamente todo da metodologia se vai para o espaço, ou seja, já não se usa. Senão que com essas 4 etapas acá, a quarta, eu sou. É quando, de repente, tu começas a aplicar o que viste na película. Pero sem pensá-lo, sem racionar. Simplesmente eres isso que viste.
e eres isso que experimentaste. Assim que essa é a metodologia e essas são as etapas. Autorrealização é o mais poderoso. Em Brahma Kumaris somos uma expressão de que a autorrealização é um estado de volver-se a uno mesmo uma semilla. É como se hoje eu fosse um árvore gigantesco. Então, quando eu chego à autorrealização, eu sou capaz de chegar a ser, a volver ser, essa semilla. E aí, se há algo no árbol que não está correto, eu posso cambiar. Essa é a mágica desse estado. E como eu já dizia antes, também, pois, estão os benefícios. Aí há alguns benefícios que já havíamos mencionado. Manejo do estresse, capacidade de atenção e enfoque. E, especialmente, eu tomei muito benefício dessa característica ou benefício específico. Eu aprendi a ser mais atento, eu aprendi a enfocar mais. Todavia, minha mamá recuerda como eu estudava antes, eu estudava fazendo mil coisas à vez. Bueno, eu fui aprendendo isso. A meditação aporta na melhora da toma de decisão, especialmente na parte de yoga, já? Porque te assim enfoca. Meditação te dá maior contexto, dá uma relevância, um sentido às ações diárias. Por que estás assistindo essa charla? Poderias estar aí comendo algo, poderias estar... Não estás comendo, não? Ok? Por favor. Poderias estar aí conversando com tua família. Por que estás perdendo tu tempo vendo a charla? A meditação te ajuda a dar contexto a esta charla, a tu trabalho, a tu vida de família, a tu esforço em saúde. A meditação te ajuda a encontrar soluções para os conflitos diários. Para conflitos com outras pessoas, conflitos internos, onde eu quero uma coisa, quero experimentar algo, peraí, algo mais ralando-me. Incluso, a meditação pode servir de terapia complementar para problemas de saúde. Em Brahma Kumaris, não creemos que a meditação realmente pueda curar algo, mas sim creemos que pode servir de terapia complementar. E por último, a meditação te dá poder, e esse é um tema que temos que trabalhar. Ok? Então, quero ver aí como estão todos bem aí? Espero que todos estejam tranquilos, já? Que possam estar acompanhando bem, se tem alguma dúvida, alguma coisa, ponham aí para a Laura, depois que terminemos, eu vou responder a essas perguntas. Se não alcançam a escutar, depois leiam as respostas e vejam como é. Então, são os benefícios principais. Há muitos mais, já? Se vocês andam com um meditador, sempre vão descobrir um benefício extra que essa pessoa tem ou tem. Pero os poderes internos, que é o tema de hoje, ou seja, quero falar sobre meditação como uma fonte de poder, ok? E eu disse antes que a meditação realmente não te dá poder, é certo, mas a meditação Raja Yoga te dá poder, ok? A meditação atua como um exercício físico, tu vas e te exercitas, e por lo tanto, os músculos começam a funcionar, os músculos começam a ter algo que fazer, já? O poder del ser, assim como os músculos te ajudam a carregar coisas pesadas, a fazer vários aspectos da casa e tal, o poder del ser, os poderes que tens dentro de ti, te permite superar obstáculos, barreiras e problemas de forma exitosa. Mientras mais poderosa seas tu, mais efetivo será as soluções dos retos. Aqui falamos em 8 poderes, que é uma forma didática, já, de explicar como são os poderes do ser. Assim como a energia elétrica se divide em um ventilador, em luz, em el computador, em internet, todo isso depende da energia elétrica. Já? Então, da mesma forma, da mesma maneira, os poderes do ser também se usam de diferentes maneiras, como tu puedes. Eu tenho um livro chamado El Camino hacia la Autoliderazgo. Se tu tens um centro de Brahma Kumaris, uma casa de Brahma Kumaris, acá em Colômbia, podes conseguir esse livro, tem incluso um CD que é complementar. E aí hablo desses 8 poderes, ok?
São poderes que se referem a todo tipo de situação. Por exemplo, se a situação é demasiado difícil, o poder da introspecção. Ou seja, quando tu meditas, tu vas hacia dentro de ti. Você não tens que enfrentar o que aparece afuera. Aí adentro, há muito poder, há muita força. Quando haces uma introspecção adequada, te conectas com essa força interior que haces com que salgas a enfrentar os problemas de afuera. Ou temos o poder da tolerância. Quando são obstáculos de curta duração, por exemplo, uma pessoa que está sendo muito ruído no vecindário, isto é tolerância. Isso vai acabar um dia, não? De pronto, em 2 minutos. Então, essa meditação te ajuda a despertar a tolerância. Aí temos rapidamente os outros poderes. A adaptação são por obstáculos de larga duração. Ou seja, o vecino que hace muito ruído não é tu vecino, é tu parede, é tu hijo, é tu mamá, papá. Ups, vives com ele. Então, aí sim te toca. Já? Então, aí não vale tolerar. Tienes que aprender a adaptar. Significa ser acordo, significa conversar com eles. Mas a meditação te dá o poder para negociar de forma adequada. Discernimento e toma de decisão são dois poderes claves, porque ambos aportam ao que são as decisões. Nossa vida está hecha de diversas decisões. Discernimento é concentrar-me, enfocar-me, ao que haja diferentes opções. E a toma de decisão é implementar isso. Ou seja, cambio o que há. Depois vem o poder de afrontar quando há situações que afetam meus princípios. Você não é um vecino fazendo ruído, é alguém que está fazendo algo muito feio e muito malo. Então, com a meditação, sou capaz de calmar-me e tomar uma decisão sobre o que devo fazer para ajudar nesse caso. E cooperação são situações que não são tão difíceis, mas são muito mais grandes que a capacidade de um, e por fim chegamos a empacar. Um nome raro aí, mas significa como uma pessoa que empaca suas coisas antes de viajar. Você põe um ponto final. O ser viajero borra de sua vida o lugar onde estuvo. Já se vai para outra parte. E leva consigo, claro, o bueno, o positivo, as coisas bonitas que experimentou, pero tchau, se acabou. É outro capítulo. Esses são por os outros poderes, por lo tanto, os outros poderes. Então, introspecção, situações difíceis. Tolerância e adaptação é quando tienes que relacionar-se com as situações ou pessoas. Tolerância para situações de curto prazo, específicas. A suegra que te está visitando, um trabalho mais duro que tienes para resolver. E tal. Adaptação é quando tienes que conviver com a pessoa, quando esse trabalho mais duro é de por vida. Não sabes quando vai terminar. Há um poder que é o discernimento, tantas opções, ele resta. E la implemento, tomo a decisão, é outro poder. Afronto as consequências de todo o que passa, todo o que sucede, afronto as situações que me afligem, mas sem rabia, sem agressividade, desde adentro. E quando a coisa é muito grande, com a meditação, logro cooperação de outros ou vou e coopero com outros. E por fim, empaque. Quando vocês terminem essa charla, empaquem. Tomem o positivo, olvidem as coisas que passaram e siga adiante. A vida sempre vai adiante. Há outra maneira de ver esse processo, que é uma maneira através da meditação. Assim que vamos de novo a ter uma experiência de meditação. Novamente, relaxe, suelte. Se tens uma musiquita suave, coloca. E por uns momentos, experimenta que te sueltas, que te liberas. Por uns instantes, sente dentro do teu ser que tu eres um ser de paz, um ser de amor. Tu eres todo lo bueno e todo lo positivo. Quando medito, eu descubro quem sou realmente. Descubro
que há mais allá de minhas limitações, e mais allá da máscara que uso todos os dias para interactuar com os demais. Quando medito, experimento minha grandeza. E assim puedo manejar as diferentes situações que aparecem na vida, sem afetar negativamente a outros. Aclaro minha mente. En realidad, la meditación aclara mi vida. Es como si mi vida fuera un cristal. Puedo ver todo. Y así que puedo discernir los mejores caminos. Puedo tomar las mejores decisiones. Y cuando en algún momento tengo que enfrentar los grandes retos que aparecen por ahí, tengo mi própria fortaleza. Tenho uma fonte de poder próprio, como um generador de energia que está em mim. Eu sou parte de mim. Sou parte de uma grande rede. Parte de minha energia doe aos demais. E eles também dão parte de sua energia a mim. Cooperamos, intercambiamos energia positiva. Eu cerro capítulos e ciclos. Assim como cerro esta charla. Como cerro esta noite, este momento. Eu sou em paz. O que lhes mostrei, eu sequer sou capaz de dizer-lhes quão poderoso é. Me transformou na vida, literalmente. Já? Sei esse trabalho de entrar dentro de mim, de evitar a gente, mas bem de interactuar com as pessoas de outra maneira, de ver os retos do dia a dia não como demônios e dragões que me estão por comer vivo, não como algo que eu tenho poder para manejá-lo. Uau, tudo isso é fantástico. E realmente eu desejo de coração que todos esses poderes são parte de tua existência também. Eu desejo que realmente puedas ter todo isso em tua vida. E, bueno, já chegamos ao final da conferência. Fizemos meditação, espero que les haya gostado. Les invito a las escuelas de Brahma Kumaris, a las escuelas que a ti te guste. Vayan, experimentem allá como funciona a meditação, como é. Vivam, meditem muito, 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 muito. Não há contraindicações para meditar. Pode meditar quando queiras e como queiras. Hazlo bastante. Te recomendo os canais de YouTube, podem buscar Brahma Kumaris, temos canais muito ativos, temos um canal latino, espanhol, que está funcionando muito bem, temos vídeos esplêndidos, as charlas nossas, aí o canal de Colômbia, se estás em outro país, provavelmente temos um canal. Miren, utilizem todos os recursos, sabe? Conversem com amigos meditadores e rodeiem-se de amigos meditadores também. Eu quero invitar-te a 2 programas aí. Se estás em Medellín, mañana temos uma charla. Eu sei, viernes, pues, não se hacen charlas los viernes, pero bueno. Esta é uma charla especial, será em Envigado, ¿no? Que é vecino acá em Medellín. E aí está, é justamente uma charla em el Confam allá de Envigado. Vocês conhecem alguém? Mañana, viernes, viernes 3 de agosto, por favor, invitem. Pero a charla principal não é essa, é de uma amiga. Gemini é uma amiga que eu tenho desde há muitos anos. Ela vive em Londres, mas tem ancestria pues hindu. Ela está haciendo uma gira pronto, já está que viaja. Ela vai primeiro a Panamá, portanto estará allá uns dias. Depois de Panamá, ela vem aqui a Medellín, eu a receberei acá. Temos um programa em São Fernando Plaza.
E depois seguimos a Bogotá, onde temos um programa cerca da sede principal allá, e se chama El Secreto de la Calma Interior, para que tu invites a la gente que conheces e que vem. Tá? E qualquer coisa, vai à página bkcolombia.org, entre a página, registrem-se e mantenham isso. Hoje, todo o desenvolvimento personal é muito de uno insistir e hacer e hacer e hacer. Bueno, vamos então às perguntas, assim que te pido permiso para poner uns acessórios especiais. Em primeiro lugar, Esperança Sanches. Cada quanto há que meditar? Mira, não há uma regra, já? Dependendo da escola que vais, dependendo de lo que hagas em essa escola, de que nível estás, te van a dizer algo diferente. Por lo general, já, ahorita vino uma amiga que trabalha em um hospital allá em la Índia, não é médica, mas ela tem um PhD, e ela trabalha muito bem nesse hospital como voluntária. Ela dizia que todos os dias deves meditar por menos 15 minutos. Se não és capaz de meditar, haz yoga. Não és capaz de fazer yoga, ou seja, exercícios físicos, pero físicos concentrados. Yoga, ou tai chi, coisas que são de exercícios, pero concentrados. E se não eres capaz disso, mira, simplesmente quédate 15 minutos pensando positivamente. Isso ajuda. Se queres saber, pois, eu como meditador, que hago? Eu todos os dias medito 45 minutos, assim que me levanto. Tá? Depois de já banhar-me, cambiar-me e tal, medito meia hora mais. Já? Depois, complemento a meditação com uma classe de conhecimento. É muito importante que a meditação não esteja aislada. Deves meditar, deves estudar também. E, además de meditar e estudar, eu salgo a vida. Eu sou negócios, eu sou consultor de empresas, sou coach, eu vou fazendo negócios, vou fazendo coisas, tenho que trabalhar com Brahma Kumaris, somos um grupo de voluntários, estou aqui em Medellín, ajudando acá, apoiando, ahorita vou a Bogotá uns dias, depois vou a Cali por outros 2 meses. Então, tudo isso é parte da prática de meditação. Então, eu pongo essa energia na prática. Se tu não pões a energia na prática, vas a quedar gordo, não? Ou seja, vas a quedar lleno, obeso aí, espiritualmente hablando. Vas a quedar sem energia positiva. Senão, simplesmente vas ganhando e não usas. Então, é bom usar. Por la noite, medito normalmente meia horita. Se não puder meditar meia hora, pelo menos me relaxo um pouco, me sintonizo e vou suavizando, ou seja, de forma que quando eu vou a dormir, já meu estado mental esteja mais tranquilo. Isso é nível. Durante o dia, também se recomenda, a vezes, parar para meditar a cada tanto. Há umas meditações de 1 minuto que são muito úteis. Eu sei que Esperança Santos, há diversas possibilidades, depende um pouco do nível de meditador. Se alguém tem outras perguntas, pode ser, porque essa é a última que vem agora, ok? A pessoa se chama CM Desayunos e Decoração. Não sei uma propaganda aí. Sou demasiado ansiosa e me cuesta um pouco quedar-me quieta e meditar com tranquilidade. O que posso fazer? Bueno, esse é um problema não só normal, está de moda, a ansiedade está de moda. Já? De hecho, em Estados Unidos já se considera a ansiedade mais preocupante que o estresse, ok? É algo bastante complicado, não? Do que é anxiety. Porque, vamos a diferir, não? Ou seja, me imagino que estás usando ansiedade mais no sentido hispano da palavra, latino da palavra. Pero, digamos que eu estou preocupado, não? Por exemplo, apaguei o ventilador para fazer essa charla. Estou preocupado com o calor, não? Que vai começando a ser calor já. Então, eu digo, ui, agora, bueno. Pero o que é? Uma preocupação simples, muito sensível. É algo real. Se vai ser calor realmente, eu estou com as camisas e com tudo isso, bueno, a camisa de Bogotá, pues. Então, isso complica um pouco. Ansiedade é que eu me preocupe que nieve em Medellín. Muito difícil que nieve. Claro que com os cambios climáticos que estamos passando, nada é impossível, pero é complicado. Então, a ansiedade é a preocupação de algo que nem sequer pode que passe. Já? Então, a ansiedade, a vezes, é comum de, oi, hiciste isso, já terminaste aquilo, já lograste aquilo, oi, o que passou com o outro? Esse tipo de ansiedade tem de transfundo o mesmo princípio. Tu estás
não estás no presente, tu estás em um momento que não existe. Tu estás preocupando-te, ansioso, porque há muitas coisas aí que não estão funcionando, tu não estás em um plano real. E talvez o melhor exemplo para resolver a ansiedade seja pensar em um partido de futebol. Já? São 45 minutos de tempo. Durante esses 45 minutos, praticamente os jogadores não têm contato com o técnico. E foi que os educou. E foi quem elaborou as estratégias, as táticas, as técnicas. Eventualmente, a gente incluso olvida os erros dos jogadores. Pelo menos de um que se caiu toda hora já, pues, ya, pero bueno, pero la maior parte de los errores uno va olvidando, ¿ya? Pero del técnico nadie olvida, ¿ok? Y es injusto porque el tipo ni siquiera jugó, o sea, ni siquiera entró a la cancha a jugar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es que hay un equipo de fútbol, um equipo de pessoas, com as diversas coisas que eu generei e que estão funcionando solitas. E eu estou observando-las, porque realmente não posso fazer nada nesse momento. Ou seja, não há nada que possa fazer. Melhor observar, melhor pensar e reflexionar positivamente, tomar lições, llenar-me de positivismo, pensar em outras estratégias. E já quando ser meio tempo aí, me reúno com os jogadores. Quando já ser o momento, vou e converso. A meditação, por lo tanto, como funcionaria aí? Não vai funcionar no momento da ansiedade que tens. Não vai funcionar quando o partido esteja jogando. Então, tu eres desse tipo de técnico que trata de invadir a cancha. Hoje em dia, quase não é comum, já. Pero houve uma época que sim, toda hora eu escutava falar de um técnico que invadiu a cancha e tiveram que sacá-lo, multá-lo, fazer algo. Então, te toca, antes de meditar, talvez, fazer uma reflexão profunda de por que essa ansiedade. O sea, o que está passando com o processo? Há algo que não tens fé, há alguma coisa que não está funcionando em tu vida. De pronto, é melhor resolver essas cositas que passam mal em tu vida. E talvez o único horário de meditação que poderás desfrutar é assim que levantas. Então, trata de levantar-te uma meia horita antes. Banha-te para sacar toda essa energia de sonho. E senta-te a meditar por 10 minutos. Escolhe uma metodologia, escolhe um dos vídeos do YouTube, simplesmente medita profundo dessa maneira. Só 10 minutos. E surge algum jogador aí que sai da cancha para contigo, dele, espere, já hablo contigo. Já, ou seja, eu tenho outras cositas aqui. Agora hablamos. Então, essa é a única resposta que te pode dar. Há outra possibilidade que também ha ajudado algumas pessoas, mas não é tão comum, que é estudar um pouco, investigar mais sobre a ansiedade. E ver exemplos de pessoas que lograram superar essa ansiedade. Superar, especificamente, tua ansiedade. Okay? Pero tem cuidado, que essa ansiedade que tienes hoje não se vuelva a ansiedade médica, clínica. Isso sim é um problema verdadeiro. Tá? Aqui temos mais perguntas, graças. Me encantam as perguntas acá. Esperança Casas, outra esperança acá. Alguma vez entrei em meditação, pero senti temor. A que se deve, de novo, falta de relaxação. Okay? Que hace a meditação te vai soltando. Então, claro, chega um momento que uno sente como se estivesse flotando no aire. É normal. Não é que a meditação te haga levitar, pero essa é como a sensação, como se uno estivesse levitando. Então, tienes que relajar um pouquinho mais. Já antes de meditar, te toca relajar. Toca trabalhar um pouco, te toca nesse dispositivo da palavra, ou seja, de ir, invertir um pouco mais de tempo em tu relaxação. Talvez ir a um ginásio, ou o ginásio que eu uso é sair a caminhar por la calle. Já elige uma ruta bonita e sai a caminhar por aí. Isso já te ajudaria. E isso vai ajudar a mover tus músculos um pouco, vai ajudar a mover tua sensação espacial. De forma que quando te sentas na meditação, isso não te suceda mais. Eu espero que isso te ajude, Esperança Casas. Las Sanches vuelve a perguntar, me complementando, que a vezes me dá muito sonho. É outra Esperança Sanches, por a forma que está escrito. Que se deve? Às vezes me dá muito sonho, que se deve? Lo mismo, falta de relajação. E a maior parte, mira, uma yogini muito importante uma vez me dijo,
vete a dormir, essa é a solução melhor. Então, vete a dormir 10 ou 15 minutos, um sonho profundo. E aí vem a meditar, ok? De novo, é falta de relação, porque quando meditas, é como se dijeras a tu corpo, mira, te dou permisso para fazer o que quieras. Então, o corpo se sente suelto e passam coisas, gente que tosse. Ahorita, eu conduzi meditação na empresa, havia uma menina, e de repente começou a tosser durante a meditação. Por quê? Porque se não te relajas bem, em esse momento que entras na segunda etapa, ela é a etapa que deverias desfrutar. É a etapa que te vai dar o tanto de poder que necessitas para poder despegar tu vida, não especialmente ali, chegar a yoga. Tá? Pero aí, porque não relaxaste, isso te vai trabalhar. Duerme melhor, sabe? Cambia a posição da almofada, cambia o chão um pouquinho. Há várias cositas que ajudam, há várias técnicas, já incluso o cuenco tibetano, esse sonido ajuda alguns a dormir bem, dormir melhor. Com o tempo, a meditação também vai ajudar, porque dizem por aí que 1 hora de meditação creio que vale várias horas de sonho. Já, então, quando medites também, isso te vai ajudar, te vai dar mais energia, etc. E a outra possibilidade também é que estão faltando algumas vitaminas e algumas coisas. Então, como tu sempre estás movendo-te, sempre estás assim, nem te das conta disso. Quando te quedas quieto, normalmente é para dormir, então tampouco te das conta. Então, a meditação é um excelente momento para um diagnóstico de que algo passa mal com o corpo, devo ir ao médico. E o médico te vai dizer, sim, te falta uma vitamina, te falta coisa, etc. Espero que te ajude a esperança. Diana Romero, como puedo ser para lograr essa mirada interna e não perder a concentração? Prática, já técnica. Nas classes, uma classe que temos diário, temos aqui diariamente uma classe às 6 da manhã, e foi a classe de ayer ou anterior, dizia, mira, vas e meditas hoje um momento, 1 minuto, amanhã 1 minuto e meio, passado amanhã 2. É prática, já? Tem paciência contigo mesmo. Se a meditação não é aspirina que tomas se foi a dor de cabeça. A meditação é que não tomes aspirina, hagas todo um cambio em tu vida, se que vas a passar um ano com dor de cabeça todavia, mas eventualmente vai terminar a dor de cabeça. E foi todo um cambio holístico, orgânico, que te ajudou a sair. Também, pois sempre digo às pessoas que não meditem solo, sempre tomem ajuda de alguma escola, de alguém que te guie para isso, já? E temos a Lucy Molano. He tenido dias difíceis e não logro meditar em esses momentos extremos. O que pode ser? Sim, infelizmente não meditarás em momentos extremos, ok? Já? Nós que somos yogis já de muitas décadas, muitas vezes logramos meditar em momentos extremos, mas não sempre, ok? Por isso, decimos que a meditação é mais efetiva antes e depois. Então, haz um horário para que medites, e assim meditas e te recargas. E depois que passa esse dia difícil, te duchas, te relaxaste, aí meditas também. Isso te vai recargar. Ok? Pero, em la medida que medites, essa é minha experiência, vas a ter dias menos difíceis, já? Porque vas a poder ver os dias de outras formas. E a última pergunta que temos acá é a de Jova Valência. Como se identifica que se está desenvolvendo o poder interior com a meditação? Muito boa pergunta. Porque muita gente se basa só nas sensações. Eu posso estar sentindo-me bem porque, pois, comi uma pizza, então me senti bem, tá? Ou seja, não necessariamente porque isso é uma meditação poderosa. Ok? Assim que a forma que eu uso para ver se eu estou meditando bem é ver um vídeo. Mira, não pode evitar que os obstáculos venham, não pode evitar que os problemas venham, não pode evitar que meu corpo seja inapto para o calor. Já não pode evitar isso. Mas pode tomar água. Já? Puedo manejar o obstáculo com uma sonrisa. Puedo ver o mundo de outra forma. Então, isso, quando eu vejo que problemas seríssimos que eu tenho não me han quitado
a energia, não me han quitado a paz. Isso me hace saber que sim, nisto estou logrando poder interior com a meditação. O que é em minha vida? É em la prática. E demora, de novo, o desenvolvimento humano não é como aprender inglês, ou melhor, é como aprender inglês. Demora, porque é orgânico, vas aprendendo uma palavra, uma frase, um dia logras dominar uma frase, de repente se te olvida, não, já estava aí, era essa frase, como é possível, já? Ok? Pero um dia, eres capaz de sostener uma conversação com alguém, és capaz de dar uma charla em inglês, és capaz de fazer coisas maravilhosas. Si meditação é um processo, tenham paciência. E, bueno, aí, muitas graças especialmente a vocês por haver assistido. Laura, Edgar, Mário, toda a gente voluntária de Brahma Kumaris que ha estado presente e pendente. Não se olvidem, esse link vai quedar aí. Pronto, vai estar também no sítio de Brahma Kumaris Colômbia. Já eu tenho um podcast, que foi a charla anterior. Infelizmente, às vezes, o sonido vai para um lado, eu parei escutar o Kaplan falando sem sonido, coisas assim. Desafortunadamente, isso passa na parte técnica. Sin embargo, para mim, o importante é que ele chegue ao mensagem, que ele chegue lo máximo. Eu he dedicado esse tempo para ti, de coração. Ok? Muitas graças, te agradeço. E, a partir do próximo mês, te adelanto, vamos a ter uma série de charlas, será um ciclo sobre um tema específico. Mire na página de Brahma Kumaris, bkcolombia.org, B de grande K, quilo, colombia.org, e aí vão ver, pois, onde está, qual vai ser o ciclo e como funcionará. Já será um ciclo de 4 charlas mensuais, onde vamos a trabalhar. E ajudem-nos a divulgar, que hoje foi um número mais pequeno de gente aí, e, bueno, fantástico. Vocês são muito afortunados. Mas sim, me encantaria ter um grupo variado. E foi interessante que, com menos gente, houve muito mais perguntas. Assim que vocês são grandiosos. Vocês são gente que realmente estou super concentrada acá. E me quedo muito feliz de saber isso. Uma muito boa noite a cada um de vocês. A ti, muito boas noites. Tchau. E estés bem.